Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar, que o Senhor Jesus te abençoe. Se você não se inscreveu, se inscreva. Se você se inscreveu, que o Senhor Jesus te abençoe mais ainda. Faça seus comentários, dá seu like, compartilhe. Eu tenho meu momento de oração por todos aqueles que estão assistindo os nossos vídeos, que estão compartilhando, pelos inscritos, para que o Senhor Jesus venha derramar bênçãos, venha fazer de nós canal de bênçãos na vida das pessoas. Você tem um chamado, por isso que eu falei sobre a oração. É um chamado muito especial. Vamos ver logo após a vinheta. Então, quando eu falei que eu oro por você, eu intercedo por você, você, assim como eu, tem um chamado a interceder por alguém, mesmo que você não conheça. Vamos ao tema de hoje? Chamados para interceder. Bem-vindo! Você é um intercessor ou uma intercessora, foi chamado por Deus. Nosso texto base está em Romanos, capítulo 8, versos 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. É tremendo você entender. É necessário você orar. É importante você orar. Nós temos o dever de orar, mas interceder é uma obrigação de todo o povo de Deus. A intercessão, ela significa uma ação. Ação de interceder, ação de pedir, de solicitar algo para outra pessoa. Interceder é você se colocar no lugar do outro. É você pleitear a causa dele como se fosse sua. É você rogar, é você pedir, é você suplicar. Quando eu falei em Romanos 8,34, no nosso texto base, nos mostra justamente isto. Jesus, ele se coloca no nosso lugar e ele suplica a Deus por nós. Nós somos chamados a sermos intercessores. Nós somos chamados a intercedermos pelos outros. E interceder, olha que tremendo, traz benefícios para nós. Além de ajudar o outro, nós ainda somos abençoados. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia de intercessão? Primeiro, Abraão. Abraão, ele intercedeu por Sodoma e por Gomorra. O sobrinho dele, Ló, estava habitando lá. Gênesis 18, 23 e 24. E chegou-se Abraão, dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, olha a estratégia. Destruirás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? E Abraão, ele teve esse diálogo. Oração é isso, é você ter um diálogo com Deus. E Abraão, ele trouxe argumentos e ele conversava. E é interessante que Deus, ele não tinha 50 justos, né? Ele poupou Ló e a família dele, né? E no caminho, quem que ficou, virou estátua de sal? A mulher dele, porque não creu, não confiou. Teve o seu coração voltado nas coisas que ela estava deixando. Vamos ver outra intercessão, a de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Isaac intercedeu pela sua mulher Rebeca muito tempo, porque ela era estéril. Gênesis 25 e 21. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Olha que tremendo. Como a intercessão traz bênção para o outro. E a gente vê, né? Para o outro e para nós também. Quer ver outro exemplo de uma oração de intercessão? Moisés. Moisés, ele sempre estava intercedendo pelo povo de Israel. Porque o povo de Israel sempre estava pecando contra Deus. E Deus, ele se irava. E Deus queria destruir aquele povo. Olha Êxodo 32 e 11. Moisés, porém, suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da terra do Egito com grande força e com mão forte? E Moisés ainda, ele foi arrumar argumentos para que Deus não destruísse, ele foi pleitear a causa daquele povo. Ele
misericórdia. E Deus ouviu Moisés. Outro exemplo, Samuel. Israel, ele queria um rei. Até a época de Samuel não tinha rei. E Samuel, ele governava como se fosse o próprio Deus lá em Israel. Mas o povo queria um rei, o povo queria ser igualmente às outras nações. E eles pedem para Samuel. Samuel fica indignado, porque estava dando tudo tão certo. Por que eles queriam um rei? Porque eles queriam ser iguais às outras nações. Olha o perigo da gente querer se igualar com os outros, querer se comparar com os outros. É perigoso isso. Mas aí Deus não se agrada, porque Deus fala para Samuel que não é você, Samuel, que o povo está rejeitando. O povo está rejeitando a mim mesmo. E Samuel vai e intercede pelo povo. 1 Samuel 12, 19 e 23. E todo o povo disse a Samuel, roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus. Olha que interessante. Ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal, de pedirmos para nós um rei. E olha que Samuel fala, longe de mim também esse pecado contra o Senhor, de cessar de orar por vós. Eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar, fala de Samuel, longe de mim esse pecado, de cessar de orar por vós, então nós temos essa obrigação de interceder, de clamar ao Senhor, de suplicar ao Senhor pelo outro. Vamos ver Neemias. Neemias, quando ele ouve como estava o estado do povo lá de Israel, como estava a cidade, como estava a vida daquelas pessoas, ele pede perdão ao Senhor pelos pecados que o povo cometeu e pede para o Senhor restaurar a cidade, restaurar o povo e inclusive o templo. É interessante como Deus faz. Neemias 1:4 diz assim, e sucedeu que ouvindo eu estas palavras, Neemias falando, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Nós precisamos nos colocar no lugar do outro. Nós precisamos orar, nós precisamos interceder, nós precisamos clamar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus ajude, para que Deus sustente, para que Deus sare. Vamos ver Daniel. Daniel, ele estava lá na Babilônia, ele era cativo, mas ele tinha um cargo grande, uma função grande lá no reinado de Ciro. Quando ele soube das profecias de Jeremias, que o povo ia ficar na Babilônia 70 anos cativo, ele não aguenta, ele suplica ao Senhor pelo templo, pela cidade e pelo povo. Daniel capítulo 9, verso 3. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Ele se humilha, ele vai clamar, ele vai rogar ao Senhor, ele vai suplicar ao Senhor. E o Senhor, ele age. Vamos pensar no Novo Testamento? Paulo, ele sempre estava intercedendo. Paulo, ele sempre estava orando, principalmente pelos irmãos. Vamos ver pelos irmãos em Colossenses? Colossenses capítulo 1, verso 3 e verso 9. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que lindo. Orando sempre por vós. É tremendo. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. É interessante que Paulo, ele traz assim uma preocupação em relação aos novos convertidos, aos crentes, serem enganados. E ele falava, olha, eu oro para que vocês sejam cheios de sabedoria e de inteligência espiritual. Um dos maiores problemas eram os falsos mestres. E nós temos que estar atentos. Vocês acham que nós estamos isentos? Ao contrário, nós estamos vivendo tempos terríveis, onde tem um monte de falsas doutrinas, de falsas profecias, de pessoas querendo nos tirar da comunhão com Cristo e nos colocar em submissão a eles. É um perigo. E Paulo, ele sempre estava intercedendo pelos irmãos
que estavam aceitando a Cristo. Outro exemplo de intercessão, a igreja primitiva. Certa vez, Pedro estava preso e possivelmente ele iria ser morto no dia seguinte. Mas olha o que a igreja fez, Atos 12:5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. Você vê que a maioria das intercessões são todas com propósito, são todas com objetivo. Mas o mais lindo é você saber, você ter certeza que você tem dois intercessores. Nós temos dois intercessores. É Jesus lá no céu e o Espírito Santo aqui conosco que intercede, que geme. Vamos ver Jesus em Romanos 8:34. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus. E também intercede por nós, também porque nós temos o Espírito Santo. Olha João 17:9, quando Jesus estava aqui na terra, ele intercedendo. Romanos 17:9, eu rogo por eles. Por que eu pus 3 pontinhos? Porque ia ficar muito grande. Jesus estava rogando pelos discípulos, Jesus estava rogando por aqueles, mas Jesus também estava rogando por todos aqueles que iam de crer nele. Nós, olha só, nossos filhos, né? Então Jesus, ele é um grande intercessor. Mas e o Espírito Santo? Vamos ver Romanos 8:26 e 27. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Nós não sabemos, o Senhor fala. Mas o mesmo Espírito, é lindo isso, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Com gemidos, tem uma versão de Bíblia que fala assim, que não dá para expressar de tão intenso. E aí fala assim, e aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito? E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Glória a Deus, nós não estamos só não. E Paulo, ele nos mostra que assim como Jesus intercede por nós, assim como o Espírito Santo intercede por nós, assim como eu trouxe vários exemplos de intercessores na palavra de Deus, que nós também devemos interceder pelos outros. 1 Timóteo 2:1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Ao invés da gente começar a reclamar, a ver defeito, é importante que nós façamos isso, colocamos em prática. Sejamos praticantes. Fazemos intercessões, súplicas, orações e ações de graça em favor de todos os homens. Tiago nos mostra que nós devemos interceder pelos outros. Tiago 5:16. E orais uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. O Senhor ouve, o Senhor responde. Muitas das vezes, é isso que muitas pessoas não entendem, a resposta que o Senhor dá não é aquela que nós queremos. Mas o Senhor, ele está no controle, ele está no domínio de todas as coisas. Deus, ele fala em Ezequiel que está procurando alguém para estar na brecha. Essa brecha, muitas das vezes, pode ser para estar intercedendo, clamando, suplicando pelos outros. Vamos ver Ezequiel 22:30? E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. E olha aqui que Deus fala, mas a ninguém achei. Que o Senhor possa nos ensinar, que o Senhor possa nos colocar nessa brecha, intercedendo pelas nações, intercedendo pelos homens, intercedendo pelas autoridades constituídas. Vamos concluir, orar é preciso, interceder é obrigação. A oração é principalmente a intercessão, é uma das maiores demonstrações de amor, porque em obediência à palavra de Deus, ela deve fazer parte da nossa vida. Nós devemos interceder sempre, não só porque atrai bênçãos, mas porque é um dever do crente que ama o Senhor Jesus. Quando estamos intercedendo por alguém, nós estamos tirando o foco de nós mesmos. Nós estamos
de pedir por nós, de sermos mesquinhos. E nós estamos trabalhando o nosso egoísmo, o nosso amor, a nossa humildade. Nós estamos trabalhando a nossa comunhão com Deus e com o próximo. Estamos obedecendo a ordem do nosso amado Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que o Senhor Jesus te ajude a não desistir das pessoas, mas a clamar, a interceder. E o resto é com Ele. Até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus.